Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Alegria muito grande de estar uma vez mais na casa do Senhor. Nós estamos iniciando um novo mês e sempre eu gosto de relembrar o que Deus fez nos últimos 30 dias por nós, né? Quantas bênçãos que eu e você recebemos. Quantos livramentos, quantas coisas ruins que poderiam acontecer, ou pior do que aconteceu, poderia ser muito pior. E Deus nos deu livramento, guardou as nossas vidas, nos protegeu, ainda que nós não merecêssemos, né, esses livramentos. Aleluia, o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, e nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tenho certeza, se cada irmão fizer aí uma retrospectiva, né, do mês de outubro, Deus certamente abençoou grandemente a vida dos irmãos. Eu estava conversando com os meus filhos na sexta-feira e estávamos lá no escritório relembrando as coisas que aconteceram conosco durante esse ano. A gente já está caminhando no finalzinho do ano. E aí, coisas grandes que aconteceram, pensávamos até que foi o ano passado, né? Algumas reuniões, alguns contatos, alguns clientes de médio e maior porte, e começamos a conversar, e Deus foi nos iluminando e relembrando que tudo foi durante esse ano. Deus tem sido maravilhoso, os livramentos, as bênçãos, e colocado pessoas boas no nosso caminho. Glória a Deus. Eu sempre, nas minhas orações, eu falo, Senhor, coloque pessoas boas. O Senhor colocando pessoas boas, grandes coisas certamente vai acontecer na sua vida. Deus não usa coisas, Deus usa pessoas. Aleluia. Às vezes nós ficamos muito agarrados com coisas, mas Deus não usa coisas, Deus usa pessoas para abençoar a sua vida. Haja vista Davi, quando foi levar aqueles alimentos para os seus irmãos que estavam na batalha, ele ouviu o conselho, o chamado do seu pai Jessé para levar aqueles alimentos lá para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. E ele poderia muito bem dizer, né, é muito melhor ficar cuidando de ovelha, né, do que ser office boy do meu pai, né? Ele poderia ter pensado dessa maneira, porém, ele aceitou, aleluia, aquilo que o seu pai havia lhe pedido de bom grado. E aquelas 2 marmitinhas, 3 marmitinhas que ele foi levar lá para os seus irmãos, aleluia, o levou a uma grande vitória. Derrubou um gigante que ninguém queria lutar contra. E o que ele recebeu? O direito de se casar com a filha do rei, porções de terra, heranças, aleluia, porque ele permitiu, aleluia, e entendeu que são pessoas que nos abençoam, pessoas. Deus usa pessoas. Então, vamos pedir pessoas boas, né? Coloque pessoas boas no nosso caminho e Deus certamente vai te abençoar. Porém, aquilo que Deus me colocou no meu coração nesta noite, irmãos, é um pouquinho diferente. Estou apanhando aqui um pouquinho com o aparelho, mas vou chegar lá. A referência bíblica que eu queria que os irmãos meditassem conosco nesta noite, estava vendo aqui com o pastor Paulo, parece que na nossa totalidade, né? Todos nós somos crentes em Jesus. Alguma pessoa que não é crente ainda, que não aceitou Jesus nessa noite? Alguém que ainda não é evangélico? Alguém que ainda não aceitou Jesus? Tem alguém que ainda não decidiu, a partir de um certo momento, aceitar a Jesus e ter uma vida transformada? Alguém que não aceitou a Jesus? Estou falando para um auditório, todos salvos na pessoa bendita de Jesus, é isso? Amém. Então nós vamos ler
algo que Deus colocou no meu coração, que está no Salmo 73. Vamos ler o Salmo 73. Depois eu vou fazer alguns destaques. Hoje é o irmão Guilherme que está ali nos ajudando. Vou fazer alguns destaques de alguns versículos, mas isso é durante, só para a gente poder deixar bem frisado, né, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem, e dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi, e eu e o fim deles. Certamente, tu pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci, e nada sabia, e eu era como um animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as tuas obras. Amém. Amados irmãos, eu poderia ler alguns versículos que eu vou frisar mais aqui neles, mas eu achei interessante ler todo o capítulo 73. Aliás, os Salmos não têm capítulo, né? É por número, por se tratar cânticos. Mas eu quis ler todos eles para que nós possamos ter um entendimento daquilo que Deus falou ao meu coração acerca de um personagem bastante específico e especial
que não é muito tratado, né? A gente às vezes não se fala muito nele. O nome dele é Asaf, o Asaf. E eu fiz aqui algumas anotações e coloquei como tema dessa mensagem: como reconhecer as nossas fraquezas. Como reconhecer as nossas fraquezas? Às vezes achamos que nós somos super-homens, super-mulheres, fortes, inabaláveis. E nós somos seres humanos. Ao contrário do que muitos pensam, somos mortais. Temos as nossas fraquezas. Porém, a coisa mais difícil do ser humano é reconhecer essas fraquezas. É reconhecer, aleluia, que você precisa ser mortal. Nós não somos divinos, somos mortais. Aleluia. Então eu coloquei o tema dessa mensagem: como reconhecer as nossas fraquezas. Seguindo em frente, estamos falando de um homem chamado Asaf. Quem era Asaf? Asaf, ele era da tribo de Levi. Asaf, as primeiras menções que a gente vê na Bíblia, ele era um regente, ele era um compositor, era um maestro, ele tocava símbolo, um instrumento de percussão, ele era músico, e a primeira menção que a gente vê, uma das primeiras menções, é quando a arca de Deus estava lá na casa de Obed-edom, e por 90 dias, e a casa de Obed-edom foi tremendamente abençoada por Deus, porque a arca de Deus simboliza a presença de Deus. Aleluia! E quando nós levamos para a nossa casa a presença de Deus, só tem uma coisa que pode acontecer, é que você vai ser abençoado. Aleluia! Obed-edom viu aquele caixotinho, aquela arca largada lá no terreno, aleluia, e ele não titubeou, levou a presença de Deus para a sua casa. Antes da presença de Deus, diz os historiadores, que Obed-edom levava uma vida precária, difícil, mas a partir do instante que ele leva a arca para a sua casa, ele foi grandemente abençoado. Aleluia! Você deseja também ter a presença de Deus na sua casa? Aleluia! Se você deseja, pode ter certeza, o Senhor vai te abençoar, vai te dar vitória, vai abençoar os seus projetos. Glória a Deus. E Davi, sabendo da existência dessa arca na casa de Obed-edom, ele resolve buscar e trazer novamente para o seu palácio, para a casa de Deus, a arca de Deus. E ali, quando eles retornam, Asaf é um dos músicos, é um dos maestros que está à frente do grande coral de Deus, dos levitas, que louvam o nome do Senhor incessantemente, pois a arca estava voltando para a casa do Senhor. Aleluia. Ali as primeiras menções que a gente vê sobre Asaf. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre Asaf, músico, compositor. Ele escreveu o Salmo 50, ele escreveu do Salmo 73 ao 83, foi ele que escreveu, ou alguns dos seus descendentes. Os seus salmos faz parte do inário oficial de Israel. Os salmos faz parte do cânon sagrado. Então, Asaf era um homem íntegro, um homem de Deus, era um adorador, era um homem de Deus. Mas veja só o contrassenso que nós vamos aqui entender um pouquinho mais sobre a vida desse adorador. Aleluia! Que vai de encontro com aquilo que eu falei no início. Nós não somos de ferro, nós não somos
de aço. Nós somos mortais. Nós não somos divinos. Aleluia. E Asaf, com esta posição tão importante na casa de Deus, músico, compositor, o músico, nós temos aqui vários músicos aqui na igreja, ele pode ser aquele instrumentista, ele pode ser o maestro, o regente, ele pode ser aquele coralista que empresta a sua voz para adorar a Deus e vai burilando a voz para que a voz seja melhorada cada vez mais no coral, para apresentar o melhor louvor a Deus, e seja cantando, seja operando o seu instrumento, seja sendo maestro, sendo regente, não importa aonde você esteja, este músico, ele precisa seguir as regras da música, as pautas, aqueles sinais que vêm em cima das pautas, mais rápido, mais devagar, mais forte, mais fraco, enfim, tem toda a sinalização, os músicos sabem bem disso. Eu já fui músico há muito tempo atrás, tocava bem mal o meu pistãozinho, mas eu me lembro dessas sinalizações, e isso fazia com que o músico, ele trouxesse consigo uma técnica mais refinada para apresentar para Deus. Porém, isso não é tudo. Além disso, da técnica musical, o músico, para ser completo, ele tinha que dar vida para a música. Ele tinha que causar ali, ele trazia de dentro dele uma emoção ao reger, ao tocar, ao cantar. E Asaf, ele estava vivendo um momento completamente difícil. Como levar vida no momento que eu estou tocando o meu instrumento? Como levar vida, emoção, a hora que eu estou regendo? Como levar vida no momento que eu estou cantando? Se eu estou vivendo esse momento que ele explicita aqui no Salmo 73. Ele vai dizer assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas no versículo 2, ele vai dizer assim, Asaf: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Quase. Aleluia. Quase. Glória a Deus. E esse quase é um quase divino, porque nós, hoje, poderíamos até dizer, quase que eu não vim por culto hoje, mas você veio. Quase que eu escorreguei os meus passos, mas você não escorregou, você está aqui. Aleluia! Quase que eu tropecei, mas Deus deu graça e você não tropeçou. Quase, aleluia! Deus está dizendo quase, mas são as minhas mãos que estão te segurando, que estão te guardando. Aleluia! Quase. Aleluia. E esse era o sentimento de Asaf. Quase que os meus pés se desviaram. Aleluia. Mas por quê? Glória a Deus. Por que que os pés de Asaf quase se desviaram? É que ele estava cocheando em dois pensamentos. Ele tirou o olhar, o seu foco do Deus Altíssimo, ou no Deus Altíssimo, e começou a observar, aleluia, uma comunidade, pessoas que a Bíblia vai chamar de ímpios. E os ímpios têm as suas atitudes, a sua forma de andar, de proceder, completamente diferente do servo de Deus.
E ele ia observando, tirando o foco de Deus e observando essas pessoas ímpias, e ele observava que elas, aleluia, enquanto ele vivia talvez um funeral, os ímpios estavam em festa. Ele vivia uma escassez e os ímpios viviam uma fartura. Ele vivia em dificuldades e a mesa estava farta dos ímpios. Olha só o perigo quando nós tiramos a nossa visão de Deus. O inimigo vai te mostrar que as pessoas que estão à sua volta estão bem. Que as pessoas que estão à sua volta estão bem melhor que você, bem melhor que os seus irmãos. Aleluia! Mas, glória a Deus, graças a Deus que nós estamos na presença de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. E ele vai fazendo menção dessas situações, dessa comunidade ímpia que vivia próxima dele, até alguns versículos à frente. E ele chega no versículo de número 13, e diz assim: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Senhor, não vale a pena eu estar te servindo. Não vale a pena. Olha só, os ímpios estão prosperando e eu não. Os ímpios estão sorrindo e eu não. Aleluia. No versículo 14, ele ainda diz: pois todo dia tenho sido afligido, castigado de manhã. Eu amanheço, Senhor, está lá o problema me esperando para eu resolver. Eu amanheço e continua lá aquela dificuldade. Eu amanheço, aleluia, e nada mudou, o quadro continua piorando. E os ímpios estão vencendo, os ímpios estão vivendo uma vida boa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. No versículo de número 17, acontece algo maravilhoso na vida de Asaf. Ele vai dizer assim no versículo 17: até que entrei no santuário. Aleluia, no santuário de Deus, então entendi o fim dos ímpios. Aleluia. Quando você entra no santuário de Deus, aleluia, no santuário de Deus tem cura. No santuário de Deus tem bênçãos. No santuário de Deus, aleluia, tem algo que você não encontra em qualquer lugar. É lá no santuário que você vai encontrar. Lá tem luz para o seu caminho. Lá tem provisão para a sua vida espiritual. Aleluia. Lá o Senhor enxuga as suas lágrimas. Lá o Senhor contempla a sua dor. Lá o Senhor consola o seu coração. É no santuário de Deus. E ele vai dizer: então eu entendi. Aleluia. E nós entendemos com a mente. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha primeiramente dentro de nós, no nosso homem interior. Então eu entendi, disse Asaf. Não adianta a cura acontecer de fora para dentro. A cura tem que acontecer de dentro para fora. Aleluia! Você precisa entender, aleluia, que o Senhor é suficientemente poderoso para te dar vitória. Aleluia! É Ele que não vai deixar você esquecido, largado, desolado. É Ele que vai te dar a vitória. Aleluia! Foi aí que eu entendi o fim dos ímpios.
Aleluia. O fim dos ímpios. Glória a Deus. O nosso fim não pode ser medido por uma fase, por uma estação, um momento, uma prova, uma batalha. Glória a Deus. Na realidade, o nosso fim é diferente dos ímpios. Aleluia. Para onde nós vamos, os ímpios não vão. Aquilo que eu vou receber lá, eles não vão receber. Aleluia. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Aleluia. Permita que o Senhor trabalhe no seu homem interior, dentro de você, para que você possa compreender que Ele tem bênçãos especiais para a sua vida, para o seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas continuando nos versículos seguintes. Aleluia. Não obstante Asaf tenha recebido essa cura interior, porque ele estava no santuário de Deus, mas o seu emocional ainda estava debilitado, estava sofrendo. Ele vai dizer ainda, nos versículos seguintes, que prova isso, 21, assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Um coração azedo mostra, reflete na sua fisionomia aquilo que você está sentindo. O sábio Salomão, ele diz que, estou tentando lembrar o versículo agora, me veio na mente, mas fugiu, que ele aformoseia o nosso rosto, não é isso? O coração alegre aformoseia o rosto, a nossa fisionomia. E o contrário também é verdade. O coração azedo, ele reflete na nossa fisionomia. Ele mostra que você não está bem. Ele denuncia que você está precisando de algo. E é necessário nesta noite, e o Senhor falou profundamente no meu coração, que nós temos que tirar a nossa máscara, que nós temos que tirar aquilo que está escondendo, nós temos que ser autênticos diante de Deus, aleluia, para mostrar quem somos nós, que nós estamos aqui precisando da ajuda de Deus, da graça de Deus, aleluia, é Ele que vai nos levantar, aleluia. Não adianta nós andarmos fazendo um teatro, está tudo bem, não está tudo bem. O Espírito Santo já falou no meu coração que não está tudo bem. E Jesus está aqui como médico dos médicos. Ele conhece a nossa estrutura biológica, a nossa estrutura emocional. E Ele está aqui e quer te abençoar. Aleluia! Não saia daqui sem a sua bênção. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Continuando, versículo de número 26. Ele vai dizer assim: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aleluia. Asaf vai dizer, está dizendo aqui, que a sua carne e o seu coração desfalecem. Quando ele fala da sua carne, ele está se referindo de uma forma plena, biológica, da cabeça, do tronco, dos membros. É a carne, é a parte física do corpo que não está bem. Ele vai dizer ainda que o seu coração também desfalece. E o coração aqui não é esse músculo cardíaco que bombeia sangue. Quase na sua totalidade, a Bíblia, quando fala de coração, ela não se refere a esse órgão. Ela se refere ao nosso homem interior, a nossa alma e o nosso espírito.
Aleluia. Está dizendo para nós, nesta noite, glória a Deus, que a nossa alma, que é a sede das nossas decisões, que é a sede das nossas razões, dos nossos sentimentos, aleluia, não está bem. E vai dizer ainda que o nosso espírito, aleluia, glória a Deus, que é o parentesco, aleluia, de Deus, que se aproxima do divino, que é aonde nasce os frutos do Espírito, aleluia, enquanto que na alma, ali nasce os frutos da carne, que é a nossa personalidade, que é o nosso jeito de ser, aleluia, que se contrapõe às coisas espirituais. O Espírito Santo está ali tentando, de todas as maneiras, comandar a nossa vida e a nossa personalidade, puxando para as obras da carne, aleluia, mas o Espírito Santo de Deus, se ele estiver no comando, ele vai te abençoar, ele vai te dar vitória, aleluia. Mas ele está dizendo aqui que a sua alma e o seu espírito desfalecem juntamente com o seu corpo. Aleluia. E aqui eu aprendo, aleluia, com Asaf, que nós não somos de concreto, que nós não somos de aço, que nós não somos de ferro. Aleluia. Nós somos, aleluia, de carne e osso. Somos passíveis de falhas. Isso não significa que você está desviado dos caminhos do Senhor. Nós lemos aqui uma vez por mês, na carta de Paulo aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse examinar não se diz respeito, e nós pensamos de verdade que só diz respeito ao pecado e pecado de adultério, mas está dizendo para nós que é para nós nos examinarmos, para ver se você está bem, se a sua alma está bem, se o seu espírito está bem, se o seu físico está bem, aleluia, porque Jesus é o médico dos médicos e Ele está aqui para te curar, Ele está aqui para te abençoar, aleluia. E Asaf entendeu isso, e ele buscou no Senhor, aleluia, esses cuidados maravilhosos, esses cuidados que só Deus pode suprir na nossa vida, só Deus pode alcançar o nosso ser, só Ele pode alcançar a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, aleluia. Às vezes, quando nós aceitamos a Jesus, e há muitas pregações nesse sentido, que vivemos 365 dias de bênçãos na presença de Deus. Isso não é verdade. Temos as nossas provas, temos as nossas lutas, temos os nossos embates, temos as nossas diferenças, aleluia, mas isso não significa que você está desviado dos caminhos do Senhor, significa que você é um homem, que você é uma mulher mortal, nós não somos divinos, até Jesus, nós ouvimos pregações, que Ele levou a cruz até o final, mas quando na realidade, no meio do caminho, o sirineu levou o patíbulo. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus, que é o sirineu de Deus, está aqui nesta noite dizendo, eu posso te ajudar. Aleluia, eu posso levar essa carga pesada que você não está conseguindo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus está aqui nesta noite. Eu não sei porque Deus... Certamente, essa palavra tem endereço certo. Deus está falando nesta noite. Deus está falando, porque não tem nenhuma pessoa não crente. Então, a palavra é para nós crentes em Jesus. Para você lançar sobre Ele toda a sua ansiedade. Para você, aleluia, compartilhar com seu cônjuge as suas lutas, as suas provas, as suas dificuldades. Aleluia. Mas se não puder, aleluia, vá para um lugar distante. E grite bem alto, Senhor, tem misericórdia de mim, que estou perecendo, eu preciso da tua ajuda, aleluia, e Ele vai te ouvir, Ele vai, aleluia, ouvir o teu clamor, aleluia. Um dos homens na Bíblia Sagrada, que certamente poderia ser
facilmente fulminado aos olhos da lei. Este homem era Davi. Ele quebrou todos os mandamentos sagrados de Deus. Aleluia. Olha só que interessante. Ele quebrou todos os mandamentos sagrados de Deus. E ele, Davi, depois, num outro momento, o Senhor vai falar assim para ele: este homem, ele é segundo o meu coração. Mas como? Nós estamos querendo fulminar Davi, e Deus vem e fala que ele é segundo o seu coração. Como entender isso? Deixa eu ver se eu acho que o versículo não estava aqui no meu script, mas Salmo 51, é isso? Salmo 51, olha só que interessante. Davi dizendo assim: tem misericórdia do meu patrão, tem misericórdia dos meus irmãos, tem misericórdia do rei. Não. Tem misericórdia de mim. Autenticidade, reconhecimento. Aleluia. Glória a Deus. Diante do pecado gravíssimo que ele cometeu, o profeta Natã foi encontrá-lo e disse uma história, contou uma história. E ele, diante daquela história, ele podia dizer: este homem é o rei, este homem é um dos meus guardas daqui do palácio. Não, ele disse: este homem sou eu. Autenticidade, reconhecimento. E às vezes nós temos dificuldade de reconhecer. Achamos que somos super homens, invencíveis, infalíveis. Aleluia! Mas nesta noite o Senhor Jesus está falando comigo e com você. Aleluia! Que Ele está aqui para tratar de cada um de nós, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele vai cuidar de você. Ele quer te abençoar. Aleluia! Asaf, que era um músico, olha só, como que ele iria reger aquele grande coral sem a presença de Deus, sem a alegria de Deus? Tocar por tocar, cantar por cantar, reger por reger, não. Aleluia! Ele foi autêntico, foi no santuário e entendeu, aleluia, que há um Deus poderoso, maravilhoso, e está aqui nesta noite e quer te curar, quer curar as suas feridas, as suas lutas, as suas provações, aquilo que não está bem, aquilo que não está correto, aquilo que você tem dificuldade de vencer. Jesus está aqui e está dizendo: aleluia, creia em mim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, aleluia. Jesus está aqui. Uma certa feita, Jesus estava chegando numa cidade chamada Naim, e saindo da cidade pela porta, uma grande multidão com uma viúva, e ela estava indo enterrar o seu único filho. Aleluia. E Jesus estava vindo de Cafarnaum, alguns quilômetros de distância. Aleluia. Quando nós marcamos algum encontro, a possibilidade maior é que a gente venha esquecer desse encontro, ou que a gente chegue atrasado, ou coisa parecida. Mas quando Jesus marca o encontro, Ele chega na hora certa. Aleluia. Jesus chega na hora certa. Ele poderia ter retardado os seus passos naquela caminhada de Cafarnaum até Naim, e ter encontrado aquela mulher viúva, naquele momento onde eles iam descer aquele esquife na tumba. Ia ser algo muito mais miraculoso. A mídia, as pessoas iam falar: olha, ele abriu o esquife dentro da cova e ressuscitou um moço. Porque
a ressurreição iria acontecer de qualquer jeito, porque já estava nos planos de Jesus. Aleluia! Mas Jesus não foi lá no cemitério, ele encontrou com a mulher na entrada da porta. E aí tem um significado muito especial, e eu vou encerrar por aqui. Aleluia! Jesus, ele não chega atrasado. E a Bíblia vai dizer que ele vê a mulher. O texto vai dizer, vendo-a, se não me engano é Lucas capítulo 7, vendo-a, mas ela não estava com a multidão, ela não estava do lado do filho morto. Aleluia, o foco de Jesus era a mulher. Aleluia, quem marcou o encontro foi Jesus, e nesta noite quem marcou o encontro foi o Senhor Jesus, e você veio, está aqui na hora certa, no lugar certo, e Ele está dizendo para você, eu posso te curar. Aleluia, glória a Deus. E ali nós vemos, nesse texto, 2 portas, mas como, pastor, tem uma porta só ali, ela estava saindo pela porta, a outra porta é a Jesus de Nazaré. Ele disse, eu sou a porta. Ela tinha entrado em várias portas, aleluia, que não deu certo, aleluia. Ela estava acostumada a entrar por portas erradas, por portas que não tinham solução, mas quando Jesus, que é a porta principal, a verdadeira porta, aleluia, ela entendeu que Jesus poderia fazer algo especial para a sua vida, aleluia. E nessa noite, se você entender que Jesus está aqui, e Ele pode fazer algo grande, maravilhoso, poderoso na sua vida, você vai sair daqui mais leve. Você vai sair daqui, aleluia, com a sua mente curada, com o seu coração leve, com a sua alma abençoada, o seu espírito vai ser, aleluia, o centro, aleluia, da pousada do Espírito Santo. Aleluia, esse parentesco com Deus vai se fazer verdade, você vai sentir a presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Aleluia, não se afaste da presença de Jesus. Aleluia, esse encontro quem marcou foi Jesus, não foi você, foi o Senhor que marcou nesta noite, por isso que Ele não chegou atrasado, Ele está aqui, aleluia. E aquela mulher, glória a Deus, saiu com a bênção que ela estava esperando, aleluia, a bênção maior, que era a ressurreição do seu filho. Que Deus, em Cristo Jesus, possa te abençoar. Eu não sei se há alguém aqui nesta noite, embora nós não temos ninguém, que não seja crente, mas que está vivendo esse dilema que Asaf estava vivendo. Se você está vivendo, nós vamos ficar de pé, eu peço para toda a igreja ficar de pé. Posso fazer uma oração, pastor Paulo? Aleluia. Você não precisa dizer, sou eu, Jesus sabe quem é. Não precisa dizer, eu estou vivendo isso. Não precisa. É uma autoanálise sua. Apóstolo Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. E essa análise é da sua vida espiritual. Como é que você está diante de Deus? Como é que você está? Aleluia. Não importa se você... Eu usei Asaf, que tem a sua posição de músico, mas não importa se você é músico, se você é porteiro, se você é diácono, se você é pastor, se você é membro da igreja, não importa. O que importa é que esse peso, essa carga excessiva, ela não está fazendo bem para você. Você precisa hoje colocá-las nas mãos de Jesus. Amém? Vamos orar? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, na Tua presença, crendo, aleluia, que Tu estás em nosso meio. Ó Pai amado, Pai querido, nesta noite, ó Senhor, Tu sabes e conheces as pesadas cargas que os Teus filhos têm levado. Ó Senhor, Tu sabes, Senhor, as noites frias, com choro, molhando, Senhor, o travesseiro, as lágrimas correndo nos olhos, noites, aleluia, que não se consegue dormir, que não se consegue descansar. Nesta noite, Senhor, aleluia, vem abençoar
o teu filho, a tua filha. Vem, Senhor, nesta noite, fazer a tua obra. Que haja, Senhor, paz nesse lar, nesse coração, nessa alma, nesse espírito. Que haja paz, que o teu Espírito Santo possa morar verdadeiramente e que haja reconhecimento, aleluia, da necessidade de estarmos na tua presença, de estarmos te louvando, te glorificando, ó Senhor, tirando o nosso olhar das coisas terrenas, daquilo, Senhor, que não nos levará a nada, mas colocar o nosso olhar somente em Ti, ó Senhor, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.